Vamos lá para 2 reportagens exclusivas, primeiro do meu amigo Vinícius Segala. Para quem não conhece, o Vinícius trabalha comigo lá no DCM, mas o Vinícius é um repórter com muita história, viu, gente? O Vinícius, ele trabalhou no Instituto Lula, ele trabalhou 9 anos no Portal UOL, trabalhou na Folha de São Paulo, trabalhou na Veja. Eu conheço o Vinícius de outros carnavais e ele tem feito algumas exclusivas importantes lá no DCM. E eu achei importante trazer como tema principal da live, junto com a Carla Zambelli e o seu paradeiro desconhecido, essa investigação do Ministério Público Federal. Exclusivo, MPF investiga ONG de Damares por novos sequestros de crianças indígenas em Mato Grosso. A Damares já tem um passado com crianças indígenas que merece a atenção da gente. Vamos acompanhar essa matéria bastante pesada depois das denúncias graves dos Yanomamis. A organização não governamental Atini, fundada pela ex-ministra e senadora eleita Damares Alves, do Republicanos do DF, e por missionários pentecostais norte-americanos, está no centro de uma investigação encampada pelo Ministério Público Federal sobre a adoção clandestina de crianças dentro da terra indígena Pimentel Barbosa, em áreas dos municípios de Água Boa e Canarana, a 730 quilômetros de Cuiabá. A região abriga o povo Chavante. Vocês lembram do Sererê Chavante? Pois é, bolsonarista. O povo Chavante há anos é palco de denúncias de sequestros de crianças por parte das igrejas e missões religiosas evangelizadoras de povos indígenas do Brasil e dos Estados Unidos. No último dia 18, o Ministério Público do Mato Grosso, por meio do Procurador da República Guilherme Fernandes Ferreira Tavares, instaurou o inquérito civil para apurar denúncias de sequestro e adoção clandestina de crianças indígenas que vivem em territórios protegidos no Mato Grosso. A investigação foi aberta tendo como base as denúncias reunidas no procedimento preparatório de número que está aí na tela do MPF do Mato Grosso. De acordo com o órgão, os ataques vêm ocorrendo nas aldeias Pimentel Barbosa e Enteritipá, ambas localizadas em Água Boa. Segundo as denúncias a que o DCM teve acesso, os missionários identificados com a ONG Atini e com a Associação Norte-Americana Jovens com uma Missão, Jocum, com a qual a Damares se juntou para criar a Atini, levaram crianças da região para serem atendidas por supostos maus tratos que sofriam dentro de suas aldeias, por motivos alegados como retardo mental, que é um termo inclusive preconceituoso e capacitista, fruto de uma relação sexual fora do casamento e falta de condições de criar o bebê. A partir daí, segundo a denúncia, as crianças indígenas jamais teriam sido devolvidas aos pais ou às tribos de origem, sendo entregues em adoção a casais determinados pelos missionários das ONGs evangelizadores. Olha que absurdo essa denúncia envolvendo a Damares Alves, que tentou desconversar o genocídio dos Yanomamis. Morreram, gente, 600 crianças praticamente. Criminosos. Tem que enfrentar as barras da justiça. É muito complicado. As barras da lei, na verdade. Se as acusações correspondem aos fatos, só a investigação do MPF-MT poderá dizer. Uma coisa, porém, é certa. A ONG de Damares coleciona denúncias como essa. Em outubro de 2014, por exemplo, o MPF, em Volta Redonda, Rio de Janeiro, moveu uma ação civil pública para garantir a ida de uma criança indígena de 3 anos à terra indígena Andirá, Marau, localizada no Amazonas, do povo Saterê Mauê, junto com sua mãe biológica e de sua aldeia. A menina foi entregue por missionários e líderes da ONG Atini e a Associação Jocum a um casal que vivia em Volta Redonda, após ter sido separada da mãe biológica. Conforme conta a Procuradoria, as instituições Jocum e Atini subtraíram a adolescente Sataré Maué da aldeia indígena onde vivia, invocando motivos humanitários a pretexto de protegê-la. Após a subtração, a adolescente indígena foi submetida a uma peregrinação pelo país e deu luz a uma menina, de quem foi separada no 4º dia após o parto. Para o MPF, a história da mãe indígena e de sua filha foi distorcida até parecer uma doação comum de uma criança vulnerável, com mãe incapaz, por um casal de classe média de Volta Redonda. Na realidade, porém, explica o MPF, se trata de mais um exemplo de uma atuação sistemática desses grupos missionários contra os povos indígenas e seus modos de vida, com o fim de fazer valer unilateralmente a concepção daqueles sobre a cultura indígena.
Mais do que uma discussão em torno dos direitos da mãe ter consigo a filha, o caso representa a violação dos direitos do povo Sateré Maué, causada pelo casal e pelas entidades Jocum e Atini, sob a omissão da FUNAI. Isso aqui é muito importante, tá, gente? O Bolsonaro, junto com a sua ministra dos Direitos Humanos, ele incentivou. Vou só pedir aqui para vocês, mandem superchats para que a gente aborde, leia e espalhe notícias importantes como essa da tela. Isso tudo aconteceu, gente, e que agora está sendo alvo dos MPs, e vai pipocar muita investigação. Porque o Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, quer investigar, e porque os MPs querem mostrar serviço depois do descalabro que foi o governo Bolsonaro. Então, Damares, você tá enrascada, minha filha. Você vai ter que responder muita coisa que você fez nesses 4 anos. Meninos vestem azul e meninas vestem rosa, né, Damares? Eu vou ver qual roupa você vai vestir nos próximos meses. Se é que você não vai ter que responder por um desses crimes aqui. Então, a omissão da FUNAI é fundamental para que essas missões dessem certo. Dessem certo no crime, né? A Jocum é uma missão internacional fundada em 1960 com o nome de Youth with a Mission, YWAM, que iniciou seus trabalhos no Brasil em 1975. Já a TINI é uma organização não governamental fundada em 2006 por Damares e missionários da Jocum, que atuavam junto aos indígenas, com o alegado objetivo de erradicar o infanticídio nas comunidades. Sob o pretexto de uma atuação supostamente humanitária, os envolvidos promoveram uma desestruturização étnica de determinados povos e a violação da dignidade humana de indígenas, retirando-os de suas terras e do convívio com seu grupo, afirmam os procuradores da República Júlio José Araújo Júnior e Marcela Harumi Takahashi Pereira Biagioli. Voltando ainda mais no tempo, em 2006, as meninas indígenas de 9 anos, Muaji e Inikiro, foram retiradas de sua tribo na Amazônia por um casal de missionários da Jocum, Edson e Márcia Suzuki. Desde então passaram a morar com as famílias dos missionários e perderam contato com seu povo. Inikiro, hoje com 24 anos, mora com a família que chefia a base da Jocum na Chapada dos Guimarães e se tornou ela própria uma missionária. Em janeiro de 2020, Inikiro fez uma vaquinha online para financiar uma viagem missionária à Turquia. No texto que pede doações, Inikiro diz vir de um povo isolado, onde eles cometem suicídios por falta de esperança. A falta de esperança, para mim, é a falta de evangelho. Eu creio que o meu povo vai ser resgatado pela palavra da verdade do evangelho, disse a indígena em 2020 em uma entrevista à BBC. E Nikiro contou também que em busca de levar essa palavra ao meu povo, frequentou uma escola de treinamento e discipulado, a ETED, uma espécie de curso de formação para missionários. Neste mesmo ano de 2020, o governo federal, em missão liderada pelo Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, enviou um time de especialistas para fazer contato com uma tribo isolada na Amazônia. Enviou junto a indígena Inikiro, criada na seita Jocum, além de técnicos da Atini. A empresa de notícias britânicas BBC, que estava acompanhando o caso, foi atrás de saber como uma ministra poderia enviar técnicos para uma missão dessa importância que, coincidentemente, eram membros de uma ONG criada pela própria ministra. Assim foram informados e assim informaram seus leitores, os britânicos. A Tini diz que Damares deixou a organização em 2015. Era simplesmente mentira. No dia 6 de junho de 2018, 3 anos após o seu alegado desligamento da Atini, Damares foi descrita como heroína da causa indígena e conselheira da Atini pelo insuspeito Pleno News, que é a fonte, inclusive, daquela informação da Carla Zambelli, tá, gente? Obrigado, Tafarel, querido! Para você, quem poderia representar a esquerda com uma visão social-democrata, concorrer com Gentili, não acredito que ele ganhe, mas também achava isso do Bolsonaro. Quem poderia representar a esquerda com uma visão social-democrata para concorrer com Gentili? Cara, tem muitos nomes legais. Eu acho que o Boulos, o Haddad, o próprio Flávio Dino são presidenciáveis, digamos assim. Eu acho que o Alckmin, depois da partida do Lula, estará nessa chapa. Eu espero que como vice.
mas são outros nomes aí que podem ocupar o espaço do Lula, mas a gente espera que o Lula viva há muito tempo, e eu também torço que ele tente a reeleição, mesmo ele estando velhinho, mas ele é a maior liderança de esquerda que nós temos no país. Mandem superchat, gente. Obrigado, Tafarel. Obrigado também ao nosso querido... tô vendo aqui o Tony. Estamos faltando agora R$28 para a gente fechar a nossa meta mínima, gente. O ideal é que a gente batesse R$100. Então é muito importante que vocês ajudem, que vocês colaborem e participem aqui conosco. Pelo suspeito Pleno News, página bolsonarista da internet que tem entre seus colunistas parlamentares Bia Kicis, Sargento Farrur e o Carlos Jordi. Na ocasião, identificando-se como conselheira da Tini, jactava-se de ter sido responsável por salvar uma criança de infanticídio. Ela seria enterrada viva pela bisavó, não fosse a diligente intervenção da Tini e de Damares, à época assessora parlamentar na Câmara, que entregaram a menina para um outro casal que pudesse criá-la. A localidade da ocorrência, Água Boa e Canarana, leste do Mato Grosso, terra chavante, essa sobre a qual o MPF agora põe a sua lupa em busca de sequestros e adoções clandestinas. Depois, quando já era ministra, Damares levou a menina para os braços da então primeira-dama, Michele Bolsonaro, para que as duas pudessem celebrar juntas a vida. Essa criança aqui eu não vou mostrar muito por causa do YouTube. Tudo isso para que depois, aí sem que a ministra tenha chamado a atenção de holofotes e fiéis, a Justiça de Mato Grosso determinasse a devolução da criança para a guarda do seu próprio pai. Uma história sem fim e nem começo. A história de Damares com os indígenas parece não ter nem começo. Muito antes do episódio de Água Boa, precisamente em 17 de abril de 2009, lideranças das nações Waialá-Piti, do Mato Grosso, e Caiapó, do Pará, denunciaram à Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados a adoção ilegal de crianças indígenas por duas organizações evangélicas, a brasileira Tini Voz pela Vida e a norte-americana Jovens com um Ideal, a Jocum. Segundo os caciques, as duas entidades sequestraram crianças com a desculpa que estão evitando infanticídio. No documento endereçado aos deputados Luiz Couto, do PT, e Janete Pietá, do PT de São Paulo, representantes das duas tribos acusavam a Tini e a Jocum de difamarem os índios brasileiros em suas tradições, utilizando a internet e os meios de comunicação para anunciar a prática de infanticídio. Tudo isso com ampla divulgação da imprensa na época. 10 anos depois, em 2019, a já ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, foi acusada por índios Camaiurá, da região do Xingu, em Mato Grosso, de sequestrar uma criança da aldeia em 2005. A garota, que hoje tem mais de 20 anos, foi apresentada pela ex-ministra como sendo a sua filha adotiva. A menina foi levada por Damares para fazer um tratamento dentário fora da aldeia, juntamente com uma amiga da ministra, Márcia Suzuki, a mesma do casal missionário de Jocum, que levará embora duas meninas de tribos da Amazônia. A indígena nunca mais voltou, a ministra negou o sequestro. Essa história é contada, gente, pela Natália... Deixa eu ver aqui o sobrenome dela direitinho. Acho que é a Natália Portinari, que é uma repórter da... Ela era da revista Época. E a revista Época acabou, né? E hoje ela tá na coluna do Guilherme Amado. É uma baita repórter, conheço por amigos em comum. E ela conta essa história, a Damares, inclusive, foi para cima da revista. Então é muito importante a gente resgatar tudo isso. Veridiana Carvalho, queridíssima, um beijão para você. Muito obrigado por você estar aqui financiando a nossa Folha Democrata. A ministra nega esse sequestro. Mais importante do que detectar o começo, é preciso colocar um fim nessa história, que o Ministério Público Federal em Mato Grosso tenha sucesso em seu trabalho. Parabéns ao Vinícius, eu sou um admirador dele e amigo dele, e que bom que ele está conseguindo fazer essa... Só um pouquinho. É importante que a gente faça realmente esse tipo de investigação para a gente ficar por dentro.